Boa tarde, pessoal. Gente, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre por que a gente pede as coisas muitas vezes em oração, fazendo nossas orações, nossas devoções. Por que muitas vezes a gente tem aquela sensação de que nós não estamos sendo ouvidos e a gente fica um pouco sem saber o que de fato acontece, por que acontece dessa forma, o que está acontecendo. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso muitas vezes. Eu já tive essa sensação muitas vezes. E conforme o tempo foi passando, eu fui buscando conhecimento, fui buscando autoconhecimento e fui começando a perceber o que de fato acontece. E o que acontece é que as nossas crenças limitantes, e aqui eu quero falar um pouco sobre o que é crença limitante. Crença limitante são aquelas coisas que estão implantadas no nosso inconsciente, que a gente aprende desde criança. A gente começa a ouvir, ouvir pessoas que fazem comparação, que nos comparam com outras pessoas. Aquelas coisas que quando a gente é criança ou já depois de adulto, às vezes as pessoas dizem assim: ah, olha, fulano faz isso assim, assim, você não faz. Olha, fulano é bom nisso, você não faz nada, sabe? Essas coisas ficam no nosso inconsciente e a gente passa a acreditar que realmente nós não somos merecedores de receber as coisas, porque realmente nós não somos capazes de fazer nada. Isso fica implantado no nosso inconsciente, se chama uma crença limitante. Por que limitante? Porque ela nos limita de receber aquilo que já é nosso, que Deus já fez pra gente e a graça já está ali. A gente pediu e, e Deus já quer nos dar de fato, né? Mas nós não recebemos. É incrível, não é isso? Por isso eu acho tão importante, gente, trazer esse tema nesse canal, assim, autoconhecimento e espiritualidade. Espiritualidade e autoconhecimento são duas coisas que caminham juntos. Nós precisamos nos conhecer, né? Saber pelo menos as coisas básicas sobre nós mesmos, porque muitas vezes, vocês já perceberam uma coisa? Que a gente vai para a escola quando a gente é bem pequeno, e durante toda a nossa vida a gente sempre está buscando, sempre está em escola, sempre termina o fundamental, passa para o primário e daí por diante, né? E, e lá na escola, as pessoas, as professoras, pelo menos na época que eu ia, assim, bem pequena para a escola, eu não ouvia as pessoas falando, professor, ou ninguém tratar desse assunto de autoconhecimento, né? Foi uma coisa que eu comecei a sentir necessidade, né? Uma necessidade dentro de mim, vi que havia muita coisa dentro desse caminho da espiritualidade, desse caminho de busca de Deus, busca de resolver os nossos problemas, os problemas dentro da nossa família, os problemas com nossos filhos, os problemas com a nossa vida, os problemas na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, problemas de saúde. São tantas coisas que a gente busca resolver e que a gente busca tudo em Deus. E realmente Deus é uma fonte que a gente pode buscar tudo. Só que a gente tem que caminhar junto com Deus. E para isso nós precisamos nos conhecermos. Nós precisamos saber o que de fato nós queremos, o que de fato nós estamos dispostos a fazer. Porque se eu peço a Deus uma determinada coisa e Deus quer me dar aquela coisa, eu preciso saber que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso caminhar rumo àquilo ali. Ah, mas a minha parte, às vezes a gente pensa, eu já pensei muito assim, que a minha parte seria só fazer, que a vontade de Deus seria unicamente que eu fizesse orações todos os dias. Sim, também é. Mas eu preciso de verdade fazer também algo concreto em relação àquilo que eu estou pedindo.
Exemplo, se eu peço a Deus, um exemplo, se eu peço a Deus para que Ele me dê um emprego, um exemplo, eu peço a Deus que Ele me dê um emprego. Então, gente, a gente tem que procurar se qualificar, procurar fazer um currículo, procurar entregar o currículo em algum local. Não é só pedir a Deus e só ficar fazendo orações e só ficar só buscando, fazendo pedidos e não ter uma atitude em relação àquilo ali, entende? Porque às vezes a gente quer que Deus ele faça tudo e existe uma parte que somos nós que temos que fazer. E por que que a gente quer que Deus faça tudo? E que a gente não fique com nenhuma partezinha para fazer. Exatamente porque nós temos crenças limitantes. Nós não confiamos naquela parte que nós temos que fazer. Então, como a gente não confia em nós mesmos, porque no nosso inconsciente existem crenças limitantes que nos diz que nós não somos capazes, e a gente acredita nisso, então a gente joga toda a responsabilidade para Deus. Tiramos toda a responsabilidade de nós, porque a nossa parte nós não queremos fazer. Nós queremos que Deus faça tudo, tudo dentro daquela ação. Mas simplesmente porque nós não confiamos na nossa própria ação também. E a nossa ação, ela deve ser junto com a ação de Deus, para que as coisas realmente se realizem na nossa vida. Entende? E existe sim, né? Agora eu trago uma boa notícia também, que existe caminhos e meios e técnicas que a gente pode estar limpando as crenças limitantes, né? Daí a importância, gente, da gente se conhecer, da gente saber, né, o que de fato está nos limitando, o que está nos limitando, o que de fato está impedindo que eu receba esse milagre. Tem uma passagem bíblica que fala assim: não é o meu ouvido que está moco, que não possa te ouvir, e nem o meu braço curto que não possa te alcançar. Mas sim, é a multidão dos seus pecados, e a gente pensa que coloca uma barreira entre mim e ti. Mas esses pecados que Deus se refere não é só aqueles pecados graves, matar uma pessoa, roubar, levantar falso. Não é só esse tipo de coisa. Mas são também a gente não buscar se conhecer é um pecado. Sabe, gente? Porque assim, a gente só ama aquele que a gente conhece, né? E o primeiro mandamento diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Então, como é que eu posso me amar se eu não me conheço? Se eu conheço apenas essa parte externa, tipo meu nome, meu endereço, meu documento, minha profissão, mas eu não conheço esse ser que existe dentro de mim, um ser divino que deve ser extremamente conectado com a fonte criadora, com o nosso Deus que tudo pode e que tudo quer fazer por nós, que tudo quer realizar em nossa vida. E nós não damos essa passagem para que Ele realize, porque nós não procuramos nos conhecer. Não procuramos nos conhecer, aí nós não sabemos o que está impedindo. E muitas vezes, eu lembro até agora de um hino, um trecho de um hino que diz assim: os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. E é isso que acontece, né? A gente foge do amor quando a gente não se conhece, a gente foge do amor. E depois, aí a gente se esvazia. Aí esse vazio, ele nos enlouquece, porque a ausência de Deus,
o vazio que fica de nós não nos conhecermos é algo que nos enlouquece, né? Que rouba o sentido da nossa vida. E a gente chega a duvidar de Deus. Então, acho muito importante, acho fundamental, né, que a gente busque se conhecer verdadeiramente, para que a gente faça esse caminho e possa, esse caminho de realização pessoal. É o que Deus mais deseja de nós, é que a gente faça um caminho de realização pessoal. Porque quando nós somos realizados pessoalmente, nós somos pessoas felizes e nós faremos outras pessoas felizes ao nosso redor. Ok? Beijo no coração de cada um. Eu espero que seja contribuição para vocês essa simples reflexão. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.